A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estudaremos hoje a lição de número 8 da classe de adultos, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. A revista continua sendo A Igreja em Jerusalém, estamos no terceiro trimestre de 2025. O texto áureo desta lição se encontra em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática diz assim: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então nós falaremos de um importante tema para as igrejas: resolução de conflitos. Isto é importante para que o trabalho continue sendo realizado, que a obra do Senhor continue crescendo e as almas sejam alcançadas para o Senhor. A igreja não pode ficar parada por causa de problemas, litígios, conflitos, de forma alguma. O nosso Senhor, Ele é soberano, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor em todo tempo. Em todo tempo, nós temos que fazer o melhor para Deus. Então essa lição vem em um tempo oportuno para, quem sabe, igrejas no dia de hoje que estejam enfrentando esses problemas ou que enfrentarão, porque é uma verdade. Passamos por dificuldades dia após dia, é natural da caminhada, mas é importante que elas sejam superadas. E Deus dá a receita para como lidarmos, e isso está na palavra de Deus. Como sempre, nós estamos sempre arraigados na palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Então é importante que o professor realize esta leitura em sala de aula. Então nós vamos ver que a igreja de Jerusalém solucionou seus conflitos internos de forma sábia. Buscou o Senhor e o Senhor deu o entendimento. Buscou a Deus e o Senhor abençoou através da ação do Espírito Santo que era na vida daquela igreja, que era na vida de cada um dos irmãos. E dessa forma foi fácil de resolver o problema, porque estavam o quê? Ouvindo a voz do Senhor. Problemas aparecerão. É normal, né? Como nós já dissemos. Então vamos, antes de iniciar esta lição, que nós possamos refletir, né, em sala de aula, levar a reflexão aos nossos alunos, levando perguntas ou, como diz, problematizando, colocando ali problemas para que eles possam resolver, pensar junto com o professor. Uma pergunta interessante que o professor poderá realizar antes de iniciar a aula é: como temos contribuído para a unidade e o crescimento da igreja? Esta é uma pergunta. De que forma nós estamos contribuindo para o crescimento da obra do Senhor nesta igreja? Outra pergunta que o professor também poderá realizar: quais tipos de conflitos podem surgir dentro da igreja? Essa é uma pergunta que é muito importante. Essa é fácil, né, para encontrar resposta, porque nós sabemos muito bem, estamos na caminhada, sabemos das dificuldades que podem aparecer, mas nós devemos entender que Deus dá a solução a todas elas, se nós estivermos em sua presença, observando os seus ensinamentos, e aí vamos vencer. A lição aqui, logo na introdução, vai falar que nós exploraremos a diaconia bíblica, ou seja, o serviço do diácono, o diaconato, o serviço, né, ao próximo. É exatamente isso, o ponto central da lição de hoje, né? Diaconia, a palavra-chave aqui que está logo na introdução. No ministério dos diáconos, o ministério dos diáconos foi estabelecido, não foi para que eles pudessem se destacar com título, né? A lição deixa bem claro isso a nós. E a Bíblia, a verdade, que é a palavra do Senhor, que não era por título, era a questão da hierarquização, de colocar cada um em um devido trabalho. E os presbíteros, os evangelistas, cuidando da palavra, cuidando de ensinar o povo, e os diáconos ali servindo a igreja nas suas necessidades. Nós vamos ver o trabalho de cada um, a importância, mas o certo é que todos estão trabalhando para Deus. Isto é uma verdade, né? Todos estão trabalhando para o Senhor, e o Senhor está contemplando o trabalho de cada um, por mais humilde que seja. Todos têm um papel importante nesta obra maravilhosa, desde que se disponham a fazer a vontade de Deus. O tópico de número 1 tem como título a identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural é o subtópico de número 1. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. Então Lucas já cita
que ali havia conflito entre gregos e hebreus. Haviam gregos, naturalmente ali gregos, mas também havia helenistas, que eram que? Judeus que foram criados com a cultura grega. Mas também havia os hebreus mesmo de Israel, que por algum motivo estavam ali naquela região. Alguns fugiram de suas terras por causa da perseguição aos cristãos. Mas o certo é que havia ali um conflito. Qual era esse conflito? A reclamação era que as viúvas não estavam sendo, as viúvas dos gregos, no caso aqui os gregos, tanto os gregos ali, os gentios, né, quanto aos judeus criados na cultura grega, as suas viúvas não estavam sendo supridas nas necessidades. Os irmãos da Judéia, né, os judeus, hebreus, judeus, eles estavam apenas se preocupando em administrar, em ajudar as viúvas hebreias de sua determinada região. Esta foi a reclamação da igreja. Este foi o conflito, então por isso que aqui a lição fala que o conflito era de natureza cultural. Exatamente, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Nós sabemos que estamos estudando há um bom tempo e com esse entendimento que os judeus, eles costumam ser fechados ali em sua cultura. E isso foi algo que nós podemos constatar não só em Atos dos Apóstolos, mas em outras igrejas, como da Galácia, igrejas onde o apóstolo Paulo pregava, lembrando que eles eram um povo só, né? Muitas das vezes, não só o apóstolo Paulo, mas outros também pregaram ali, ensinaram, escreveram cartas para levar esse entendimento, que havia ali judeus e gentios, apenas um povo. Então os apóstolos, tomando conhecimento disso, aí que entra a questão da atitude. Eles viram o problema e não ficaram de braços cruzados. Eles foram resolver o problema, buscar uma solução para que a unidade da igreja não pudesse ser ameaçada. É importante que a igreja esteja unida em um só propósito. A igreja ela avança se ela estiver na unidade da fé. Vamos observar o que a palavra de Deus diz sobre a unidade da fé, a importância de uma igreja unida. Veja só o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Rogo-vos, pois, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, está chamando a atenção da igreja para que ande conforme foram chamados, conforme foram ensinados a viverem, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, aqui esta carta direcionada a todos ali, judeus, gentios, todos que ali estavam, porque havia novamente na igreja de Éfeso este problema, essa dificuldade. Então, aqui ele alerta os irmãos que procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Isto é importante para que a igreja possa avançar, que ela tenha paz. Se houver conflitos, o trabalho não avança. E ele lembra, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, há um só corpo, é uma só igreja, é um só espírito, é o Espírito Santo, como também foste chamado em uma só esperança. É o Espírito Santo que é a mola propulsora da igreja, é o Espírito Santo que faz, que capacita, direciona para que a igreja cresça. Então ele lembra também que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que aquilo que eles deveriam seguir era o que Jesus pregou, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo, porque ele aprendeu justamente com os irmãos, né? Ele estava ali no início da igreja, ele foi chamado para fundar a igreja, então ele tinha o entendimento da forma exata que a igreja deveria se comportar. Então, os apóstolos aqui, voltando, né, a questão aqui da igreja em Jerusalém agora, os apóstolos, eles não ficaram de braços cruzados diante do problema. Eles foram resolver, procuraram solução para o problema. Então é importante que toda liderança, independente do pastor, da sua função, mas também tem liderança dentro da igreja, o presbítero, ele também tem papel de liderança, logicamente que ali, cada um no seu lugar, o diácono, o evangelista, o líder de irmãs, né, a líder de irmãs, o líder de jovens, os de adolescentes, lideranças, eles ao ver o problema, enxergarem o problema, devem ir ao mal na raiz para sanar, para buscar solução para que a igreja continue avançando. Não podemos ser omissos, omissão também é pecado, é errado ser omisso. O subtópico 2 fala do conflito de natureza social.
Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isto nós já entendemos isso. Então, qual é o problema aqui? Fica evidente que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. E, como organização, ela também tem um papel social, o papel de auxiliar a igreja, o papel de auxiliar nos problemas, nas necessidades. Quando nós estudamos aqui em Atos, nós vamos ver que a igreja se comportava de uma forma linda e maravilhosa, auxiliando cada um com os seus problemas. Se faltava alimento, eles vendiam tudo, repartiam e tinham tudo em comum. Buscavam ter comunhão, buscavam sanar o problema do outro. E era um verdadeiro amor de cristão, demonstrado a Deus, demonstrado ao próximo. E aqui está lembrando que a igreja ela não é só um organismo, ela é um organismo no qual Cristo é o cabeça. Sim, verdadeiramente, é o que nós dizemos a igreja como organismo, que se hoje o governo vier aqui e fechar a igreja que nós congregamos, nós continuaremos como cristão, pregando a palavra do Senhor, mas como organismo, se for preciso, assim como os discípulos fizeram, indo de cidades em cidades e muitas das vezes fugindo ali de serem mortos, mas continuaram pregando, vivendo o evangelho. Esta é a igreja como organismo vivo. Mas hoje nós, graças a Deus, em nosso país, nós podemos ser uma organização. E lembrando que como organização, ela também tem papel social. Então nós estamos falando de uma igreja como organismo e organização, né? A igreja aí tem o seu título, tem as suas sedes, subsedes. Então é desta forma. E aqui lembra que a igreja deve realizar o papel social também, que é muito importante. Porque como o apóstolo, como está escrito lá, né, na carta de Tiago, que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, então a igreja também, isso se aplica à igreja nos dias de hoje. Então, aqui havia um desequilíbrio, e era exatamente este, o desequilíbrio social. 3. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Então, nós já alertamos a este ponto. Quanto a este ponto, buscarmos uma comunhão com o Senhor, ele é essencial, ele é importantíssimo para a nossa vida. Nós buscamos justamente para que Ele nos transforme. E transformando a nossa vida, nós temos desejo em nossos corações de amar a Deus, de amar o nosso irmão e assim poder ajudá-lo também nas suas necessidades. O Espírito Santo vai tocar no coração do verdadeiro cristão para que ele realize as obras. E quando o Espírito Santo falar para fazermos, que nós possamos assim agir, porque essa será a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a igreja, ela também, lembrando que como o papel de igreja, ao olhar para este ponto, essa questão social, ela tem uma importância, logicamente, na parte espiritual necessária a todo homem, a todo aquele que precisa, né? Todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos do Deus Todo-Poderoso, da transformação, da salvação em Cristo Jesus. Mas também temos o dever de lembrar de exercer o nosso papel também como cidadão, como pessoas que ajudam o próximo, que olha diante da dificuldade e age, vê a dificuldade e possa agir. Aqui a lição vem lembrar, por exemplo, de evento, né? Um evento musical recebe grande atenção porque mexe com as emoções, né? Isso é verdade. Nós podemos ver que um ambiente onde tem muitos louvores, ali as pessoas se emocionam porque adorar o Senhor é algo maravilhoso, é realmente bom adorar o Senhor. Mas ser cristão não é somente isso. Não fica somente nisso, como nós podemos ver que em muitas igrejas isso está sendo o foco. Mas o foco sempre foi a transformação de vidas. E também a igreja primitiva nos mostra o exemplo de como a igreja deve ser, de como a igreja deve agir. A igreja buscava o Senhor, sim, cheio do Espírito Santo, se alegrando na presença dele, mas ao buscavam e recebiam também a orientação do Espírito Santo para que pudessem agir como verdadeiros cristãos. Isto era a ação do Espírito Santo verdadeiramente na vida do cristão, quando o cristão dava ouvido à voz do Espírito e assim realizava a vontade de Deus. Então, a igreja de hoje todos nós precisamos agir conforme foi a igreja primitiva. E nós estamos estudando o exemplo da igreja do passado justamente porque é necessário realizar nos dias de hoje. Senão nós não estaríamos estudando isto, nós não estaríamos lendo a palavra do Senhor aqui neste lugar, onde os irmãos estão. É justamente porque é uma necessidade que foi no passado e é hoje.
Mas se a igreja não realiza o seu papel como ela deve realizar, ela deve voltar ao exemplo desta igreja aqui de Jerusalém. Então, enquanto um trabalho, um evento musical mexe com as emoções, um trabalho social numa igreja conta com poucas pessoas para realizá-lo. Isto é um fato, é uma dificuldade, essa questão, né, de realizar as missões, não só as missões longínquas, né, em lugares distantes, não, a missão aqui mesmo, do meu lado, onde o meu vizinho precisa de Jesus, onde a minha família precisa de Jesus, realizar esta missão, porque nós somos servos do Senhor, somos luz para este mundo, somos sal para esta terra, e isso nós somos o tempo inteiro. Não precisamos de entrar em um avião e ir para distante pregar a palavra. Não, a palavra do Senhor, ela deve ser pregada em todo o tempo. Todos nós somos missionários, cada um com com a sua missão, o tamanho, né, da sua missão aí para realizar. Então, não podemos de forma alguma negligenciar as pessoas que necessitam do amor de Deus, né, que necessitam do amor de Deus e também necessitam de alimento, vestimentas, remédios. É exatamente isso que a igreja de Jerusalém realizava e a igreja de hoje precisa fazer. Vamos para o tópico 2, mas eu vou pedir antes aos meus irmãos que deixem o seu like, também se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas ouvirem a palavra de Deus, comente se tiver alguma dúvida, se quiser adicionar um comentário aí para enriquecer o conteúdo, é muito importante a participação dos irmãos. E fala aí para nós de onde você está assistindo essa aula, quero saber onde nossos amados irmãos aqui neste Brasil inteiro, de onde nosso amado irmão está ensinando a palavra de Deus às pessoas. Que Deus continue abençoando, fortalecendo esta missão que Deus colocou em suas mãos, né? Em nossas mãos, né? É um trabalho muito importante, a pregação da palavra de Deus é essencial. O tópico 2 fala sobre a delegação de tarefas. É importante, né? Delegação de tarefas. Um líder, ele deve delegar tarefas até para que ele possa trabalhar com tranquilidade ou com um espaço para que ele possa pensar, possa agir, pessoas que ele possa contar quando ele estiver, por exemplo, estiver enfermo, necessitado de se ausentar ali da liderança do trabalho. Então é importante a delegação de tarefas e o trabalho do diácono é também um desses papéis, né? De estar ali, receber a delegação do seu pastor, da sua liderança. Mas aqui o tópico 2, no subtópico 1, o ministério da oração e da palavra. Cuidar dos mais necessitados, aqui já ao meio deste subtópico, cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Sim, é uma verdade. Cuidar dos necessitados é uma importância, é de algo muito importante para a igreja, cuidar dos irmãos. Até mesmo, não só falando daqueles que estão além da nossa igreja, mas muito daqueles ali, principalmente dos que estão ao nosso lado, que nós precisamos socorrer para que ele continue na caminhada. O irmão enfermo, o irmão que se encontra necessitado de vestimenta, alimento, a igreja deve suprir, porque um fortalece o outro e este corpo continua avançando. Então devemos lembrar não somente do ímpio, das pessoas que não receberam a Jesus, que essas pessoas necessitam, mas que as pessoas também ao nosso lado, no nosso vínculo, ali também precisam de apoio e nós precisamos estar atentos, pedindo ao Senhor direção, ao Espírito Santo, para que nos mostre a necessidade e assim possamos agir. Aqui então está lembrando do cuidado dos necessitados, mas também está lembrando da importância, né, da oração e da pregação da palavra de Deus. Sim, ambos trabalhos são importantes. A nossa missão, ela tanto é social como é evangelística. É importante realizar assim, desta forma. O subtópico 2 lembra que não há conflito entre as tarefas. É verdade, não existe conflito entre essas tarefas. Essas tarefas estão intrínsecas ao trabalho do cristão. Esta é uma verdade. Eu não posso deixar de evangelizar para somente fazer ali, praticar a boa obra. Eu não posso somente, então, evangelizar. Eu devo evangelizar e praticar esta obra também, né, no campo social. Nós estamos aqui lembrando, né? Também no campo social, agindo como o cristão deve fazer. Isto não sou eu, o irmão Ivan, que está falando. É a palavra de Deus que nos mostra assim. É a palavra de Deus. Quando nós vimos que a igreja ali em Atos 2 repartiam seus bens, tinham tudo em comum, e nós vamos ver que eles vendiam as suas fazendas, repartiam entre si,
é a palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que moveu os irmãos para que fizessem desta forma. Então é a palavra de Deus, é o Deus Todo-Poderoso que lembra isso a nós. A palavra, ela é para todos nós, inclusive para mim também ter esse pensamento, ter a minha vida transformada, nós possamos ter este entendimento. Nós sempre estamos na casa do Senhor, entendemos a importância de estar ali, mas muitas das vezes nós não lembramos o quão é importante também viver esse lado da vida cristã, né, que o cristão deve realizar, né, essa questão social. Então aqui, e isto nós podemos ver que este entendimento está lá em Atos 6. Então não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Este é o ponto. Nós precisamos, como igreja, lembrar os nossos líderes, todos nós, liderança, aquele também que o Senhor levantou para falar a palavra, para pregar a palavra, ele também deve lembrar isso às pessoas, do trabalho social que a igreja deve exercer em sociedade. É um empenho para nós. Já o subtópico 3 vai lembrar que a diaconia, este importante negócio, né, que está citado na leitura, nós realizamos aqui em Atos capítulo 6, versículo 3. E ele é referido como um importante negócio. Esse importante negócio se refere ao serviço, ou seja, a diaconia, que diaconia tem o significado de serviço, prestar serviço ao próximo, servir ao irmão com amor. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Ali foi um exemplo de como nós devemos lidar com o nosso próximo. Jesus, o maior ali, ele se fez como menor e lavou os pés dos seus discípulos, que naquele ponto ali estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Então veja bem a lição que Jesus Cristo deu para que nós possamos ter isso em mente também e possamos nos importar com o próximo. Então o serviço da diaconia é exatamente se importar com o próximo, servir o próximo. Atos 6, está em Atos 6, o que mais está em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. É importante lembrarmos isso. O mais importante ali dos diáconos não era o título, o título não é o mais importante. O importante é o desempenho do cristão, como um verdadeiro cristão, no servir ao Senhor, da realização do trabalho, da tarefa necessária. Isto é o mais importante. O título, porque muitos aí estão lutando para receber, não é como eles estão buscando. Devem buscar servir ao Senhor com gratidão, com alegria, sabendo que Deus é o provedor, que nós estamos fazendo a sua vontade. E assim as coisas, Deus abençoando naturalmente o ministério do obreiro, da irmã, quem seja, o Deus Todo-Poderoso, ele vai cuidar, ele vai abrir as portas. O nosso Deus trabalha dessa forma. Então nós não devemos nos preocupar com o título, até porque o que vai nos levar ao céu é a nossa fé no Senhor, a nossa fé e a nossa vida transformada, dando frutos nesta obra maravilhosa. Se nós estivermos na obra por título, estamos no lugar errado. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Sim, é uma verdade, né? O título não é o mais importante, mas ali na passagem bíblica fica estabelecido o diaconato. O diaconato que está em muitas igrejas ali, né, como um cargo muito importante na realização. A verdade é que é um cargo importantíssimo, o cargo de servir. O diácono dá tranquilidade para o pastor trabalhar, para o presbítero se preocupar em pregar a palavra de Deus, ter tranquilidade nos trabalhos. É importante. Diácono, você é muito importante. Eu sou diácono também na minha igreja, eu amo servir ao Senhor. Isso não nos impede, tá vendo? Eu estou aqui, né, na força do Senhor, tentando aqui, trabalhando dia após dia, buscando fazer o melhor para Deus Todo-Poderoso. Não impede que eu possa pregar a palavra, não impede que eu possa estudar, ensinar, não. Mas lá na minha igreja eu tenho um papel a desempenhar, eu chego lá, eu sei qual é. É a questão da hierarquia, né? Cada um na sua função. E Deus,
E o que é maravilhoso é poder servir esse Deus Todo-Poderoso. Isso que é maravilhoso, isso que é bênção para as nossas vidas. É gratificante servir a Deus, é com muita felicidade que eu estou aqui, com muita alegria. Fico muito feliz e até essa semana fiquei muito feliz de chegar nesse trabalho e completei 100 vídeos, né? Então 95 lições e 5 aulas aí, de como trabalhar na escola bíblica, preciso fazer mais, mas sem vídeos, né? Pela graça do Senhor. Deus é maravilhoso e só Ele proporciona isso a nós. Então continuamos aqui, então, o serviço do diaconato, que é necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia, né? O que pensamento que nós estamos falando? Muitos acham que o diácono, ele é uma classe inferior dentro da igreja. Ele não é uma classe inferior, ele é um servo, ele está servindo a Deus, como o presbítero, evangelista, pastor está servindo também. Mas, como eu disse, cada um na sua função, cada um com a sua importância, estando ali servindo, estando ali na porta também, trabalhando, está fazendo para Deus, o Deus Todo-Poderoso. É um serviço muito importante e especial. E para fechar, lembrando da importância do diaconato, somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar para o Senhor como diácono, ali exercendo esta importante função. Se estar ali, se o meu amado irmão está, ou se almeja estar ali, entenda que o trabalho é importante como também como daquela irmãzinha que ajuda na limpeza da igreja, como do irmãozinho que ajuda, o irmão que ajuda na porta, que ajuda no som. Todos ali têm um papel importantíssimo e Deus se agrada do trabalho de cada um. Seguindo os princípios cristãos é o tópico 3, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para ser um diácono, o caráter ganha ênfase, aqui no texto bíblico. O que diz? Escolhei, pois, irmãos que estão ali reunidos, que é conhecido então, né, dos irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. É necessário que tenham uma boa reputação, seja exemplo onde estiverem, que as pessoas tenham um bom testemunho também, as pessoas não tenham o que acusar o amado irmão, e que esse irmão seja cheio do Espírito Santo. Inclusive, em algumas igrejas é necessário que o diácono, para chegar ao diaconato, o cooperador, o auxiliar ali, ele seja batizado com o Espírito Santo. Em algumas igrejas, por exemplo, que eu congrego, é uma exigência aqui para que chegue ao diaconato. E sabedoria. Sabedoria, né, da palavra de Deus, do entendimento, do discernimento, da busca ao Senhor, daquilo que é importante, saber o que representa o Evangelho de Cristo em sua vida e também na vida das pessoas. Então, essa sabedoria é necessária. Isto aos quais constituamos sobre este importante negócio. É um negócio muito importante. Pode até parecer que era um trabalho pequeno, porque era o quê? Quando nós estamos lendo aqui na Bíblia, está se referindo ao trabalho dos diáconos, servir às mesas. Né? Os apóstolos ali, eles entenderam que era necessário que a igreja saísse para pregar a palavra e que os diáconos ficassem cuidando do serviço dentro da casa do Senhor. Parece um trabalho que só servir às mesas, mas servir às mesas era necessidade ali, mas certamente os diáconos exerciam muitos outros papéis também, servindo dentro da casa do Senhor, e este papel é chamado na Bíblia de um importante negócio. Ponto. O trabalho do diácono, ele é um importante negócio, é a palavra de Deus. Aqui também na nossa lição, lembra que o diácono deve ser uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia os seus valores. Saber que ele trabalha para o Todo-Poderoso, que representa, ele é bandeira do Evangelho, ele é luz para este mundo, por onde ele passa as pessoas estão olhando para ele. É necessário ter um testemunho firme, que não negocia os seus valores, eu confio em Deus, eu não negocio os meus valores, eu continuo firme naquilo que eu aprendi aos pés do Senhor. Então, é valorizar aquilo que Deus já lhe ensinou, já nos ensinou, já ensinou aos diáconos, que os amados irmãos ensinarão, ou a todos aqueles que almejam, a importância, não só também a questão do diácono, mas as pessoas que servem dentro da igreja.
Nós estamos falando aqui da questão do diaconato, mas na oportunidade é importante que o professor lembre que nós estamos falando de quem serve na igreja. Aqui é um título dos diáconos, né? Existe esse título do diaconato, mas tem outras pessoas com outros títulos, outras nomeações para cargos aí na sua igreja, provavelmente, que também exercem papéis importantes dentro da casa do Senhor. E lembre a eles que é um importante negócio e que eles fazem parte deste importante negócio. Nós devemos amar os nossos irmãos, valorizar o trabalho de cada um, porque Deus valoriza. Então, quem sou eu para pensar o contrário? De forma alguma poderemos agir dessa forma. Exercitando os dons, essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, defender a boa ortodoxia. O que é isso, irmão? Defender a doutrina, defender o ensino bíblico, defender aquilo que é certo, aquilo que a palavra de Deus provou em todo o tempo, que é certo e que é necessário e que é bom. É importante que ele defenda isso. Mas a lição lembra que só defender os princípios bíblicos e não ser cheio do Espírito Santo, esta pessoa não exercerá o papel da forma que a palavra do Senhor ensina. E o contrário também se aplica. Só buscar ser cheio do Espírito Santo e não ter o conhecimento da palavra, da mesma forma fica o empenho. Então, o cristão, o diácono, ele deve buscar a Deus para que Deus lhe mostre como agir em seu trabalho, que Deus lhe supra as necessidades, as dificuldades, supere qualquer impedimento e assim ele possa exercer um trabalho com excelência para o Deus Todo-Poderoso. Só lembrando que isso inclui a todos que trabalham, que exercem um empenho na obra do Senhor. Que assim seja e que Deus abençoe poderosamente os nossos amados irmãos neste empenho que é ensinar a palavra de Deus. E agora nós vamos aqui para uma dinâmica que é para reflexão, para auxiliar, melhor ainda, na captação, para que os irmãos possam gravar em suas mentes aquilo que foi ensinado. A dinâmica ajuda muito. Então vamos lá. A dinâmica tem como título Construindo Pontes, não Muros. O objetivo da dinâmica é refletir sobre como a igreja pode enfrentar seus problemas, enfrentando seus problemas de uma forma construtiva, passando pelas dificuldades e crescendo como igreja, resolvendo seus conflitos e fortalecendo os relacionamentos, que é muito bom para que a igreja possa avançar, em vez de ter o quê? Divisões. Materiais necessários: cartolina, canetinhas e papéis. Post-its, Post-its é um papelzinho que a gente utiliza muito aí para a realização das dinâmicas. Esses papeizinhos você encontra em qualquer papelaria ou pode recortar mesmo para fazer essa atividade. Fitas adesivas ou elásticos para dividir as pessoas em grupos. Isso aqui é só para poder dividir em grupo, Se tiver espaço aí não precisa dessas fitas, e coloca cada grupo num canto e assim pode dividir o grupo em sala de aula. Vamos aqui então para a introdução da dinâmica. Explica aos participantes que, como igreja, enfrentamos diversos problemas, conflitos interpessoais, dificuldades na organização, desafios espirituais e muitas vezes divisões internas. Então são muitas dificuldades, às vezes na realização do congresso, encontra ali algumas diferenças que precisam ser sanadas. A ideia da dinâmica é refletir sobre como superar esses obstáculos e aprender a resolver conflitos à luz da palavra de Deus. Divisão dos grupos: divida os participantes em grupo de 4 a 5 pessoas, ou menos, se a quantidade aí na classe do irmão for inferior ao que nós estamos falando. Faça de acordo com a capacidade dos irmãos, mas ela é possível realizar também com pessoas, no mínimo 2 aqui, para que possam ter um pensamento aqui e realizar a atividade. Então distribua para cada grupo uma folha de cartolina e canetinhas, ou os papéis, para que eles possam realizar a atividade. Primeira parte: identificando os problemas. Peça para que em 5 minutos cada grupo liste alguns dos problemas, ou até menos, Não é tão difícil listar os problemas. Então peça que em 5 minutos liste os problemas que a igreja enfrenta. Pode ser no contexto local, nacional ou mundial. Os problemas que a igreja enfrenta, as dificuldades que a igreja tem. Incentive-o a pensar as questões, principalmente relacionadas à lição, como desentendimento entre membros, falta de comunhão, unidade, dificuldades no ministério, falta de recursos materiais ou financeiros. Exemplo: problemas de comunicação, falta de apoio para os líderes. Dessa forma, dificuldades como essa. Então, dessa forma, deixe que os grupos escrevam essas questões nas cartolinas. Segunda parte: então, construindo pontes, que é construir a ponte agora. Pegar a dificuldade e fazer a ponte com o problema.
ali, né, a dificuldade, na verdade, a dificuldade com a solução e construir essa ponte para que possa continuar, para que o corpo de Cristo continue avançando, para que a igreja continue crescendo. Esta é a segunda parte. Então peço aos grupos que, por meio de estratégias construtivas, né, ideias de construção, possam ter formas de resolver ou lidar com cada um dos problemas que eles colocaram inicialmente. Então eles devem usar a imagem de uma ponte como ilustração, como podemos construir algo positivo em resposta aos problemas identificados. Então a ideia é essa. Em uma cartolina, o professor, os alunos vão escrever qual é o problema. Dificuldade com a questão de ajuda no campo missionário. Então você escreve ali, né, na cartolina e em seguida escreve a solução, a solução junto com o problema. Então, problema escrito aqui no papel, problema escrito aqui, a solução emendada com o problema, construindo a ponte. Este é o entendimento. Então, se o grupo escreveu desentendimentos entre membros, a resposta pode ser promover mais momentos de convivência e diálogo aberto, ou estabelecer um espaço para oração conjunta e reconciliação. A ideia é que, para cada problema listado, haja uma solução prática e bíblica, como perdoar, buscar entendimento, orar juntos, ser mais transparentes. Os participantes devem escrever ou desenhar essas soluções nas cartolinas, fazendo uma ponte entre o problema e a solução. E qual é a reflexão, aplicação que os irmãos terão com essa dinâmica? Após os grupos terminarem, reúna todos e faça um momento de partilha. Peça para cada grupo compartilhar suas soluções. Então, vão compartilhar entre os irmãos para os problemas que listaram. E pode perguntar a eles, se houver tempo, né, para que eles tenham mais reflexão ainda, mais entendimento, como podemos aplicar esses princípios na nossa igreja local? Quais versículos bíblicos podemos usar para nos lembrar de como resolver os conflitos com sabedoria? Quais atitudes precisamos mudar para que nossa igreja seja mais unida e capaz de resolver problemas de forma bíblica e amorosa? Conclusão, finalizo com oração, pedindo a orientação do Espírito Santo para que a igreja tenha sabedoria e coragem para enfrentar os problemas de maneira construtiva e unificada. O Senhor nos ajuda a construir pontes, não muros, que possamos ser instrumentos de reconciliação e paz, como a igreja de Jerusalém. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.